Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Como é bom voltar à sua casa para juntos louvarmos o nome do Senhor, o nosso Deus. Espero que seu domingo tenha sido abençoado na presença do Senhor e que tenha dado a você assim uma boa expectativa para a nova semana que está começando, que Deus possa estar conduzindo, guardando a sua vida de uma forma toda especial. Na noite de hoje vamos enfatizar o julgamento do Senhor. Aí chegamos a um momento muito especial na nossa exposição sobre o livro do Apocalipse e chegamos justamente à conclusão, quando as forças do mal são derrotadas e acontece o grande julgamento. Ainda não acabamos o livro do Apocalipse. Hoje vamos tratar do capítulo 20 e ainda temos o 21 e o 22. Temos mais duas mensagens muito especiais na próxima quarta-feira e no próximo domingo também. Então, é momento de nós nos alegrarmos e com esta mensagem começarmos esta nova semana na certeza de que o Senhor tem todo o controle da história nas mãos e que a vitória já é do Senhor Jesus e de todos aqueles que estiverem com Ele. Por isso é necessário avaliar o coração e verificar onde está a sua fé, em quem você tem depositado a sua eternidade. Você realmente está com o Senhor Jesus? O texto da palavra do Senhor com o qual quero abrir este culto está lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 22 e diz assim: Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O Senhor espera não religiosos ao seu lado, Ele espera servos, vidas que coloquem o seu coração e a sua eternidade nas mãos dEle. Sua vida já está nas mãos do Senhor? Meu convite é que você possa, nesta noite, colocar a sua vida, seu hoje, seu amanhã, sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. Vamos orar? Pai, nesse momento, quando começamos este culto, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em todas as partes, em todos os momentos deste culto, que a Tua palavra possa cair de uma maneira muito especial em cada coração. Que o Senhor nos ajude a sermos servos comprometidos, leais, verdadeiros, santos na Tua presença. Não apenas religiosos, meros religiosos, mas sejamos vidas comprometidas hoje e eternamente com o Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Oi, igreja, tudo bem? Passando aqui para dizer para os irmãos, para compartilhar com os irmãos uma data importante que tivemos essa semana. Muito importante para nós batistas do Brasil. 72 anos de Organização Embaixadores do Rei aqui no Brasil. Em 1948, Deus levantou um missionário, pastor Alvin Hatton, um norte-americano, para vir ao Brasil fazer um trabalho missionário com os meninos, para que estivessem construindo meninos, para que no futuro não remendassem homens. E até hoje, graças a Deus, essa organização ela vem dando muitos frutos, trazendo para as nossas igrejas homens de Deus, pastores, missionários. Graças a Deus, os frutos têm sido colhidos e nós só temos que agradecer a Deus por isso tudo, não é isso? Então, quero deixar aqui o meu abraço para todos os embaixadores do Rei da nossa igreja, todos os embaixadores do Rei que estão nos ouvindo, e lembrar também que estamos comemorando 20 anos da Embaixada Pastora Ebenezer Soares Ferreira, a nossa embaixada, a embaixada da nossa igreja. Esse ano fazem 20 anos da organização da nossa embaixada. Nesse meio tempo tivemos algum períodozinho meio parado, mas graças a Deus o Senhor nos manteve firme, né? E se Deus quiser, assim que parar isso tudo, acabar toda essa questão de pandemia, enfim, estaremos de volta com a nossa embaixada, em nome de Jesus. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Sigamos avante. Deus abençoe. Já escolhi, tenho que lutar, servir a Cristo Rei e não desanimar, não olhar pra trás, manter meu ideal.
pois sou embaixador, embaixador real. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Sendo embaixador, leal a Cristo Rei, sempre o seu mandar eu obedecerei. Minha alma será pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, pra isso eu nasci. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Sendo embaixador, leal a Cristo Rei, sempre o seu mandar eu obedecerei. Minha alma será pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, pra isso que eu nasci. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Pois sou embaixador. Pois sou embaixador. Embaixador eu sou. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Mistério, o teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz.
nasce em mim, nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Quero agradecer a você que tem participado com a sua contribuição, entregando seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Estes valores têm como finalidade a continuidade da obra do Senhor realizada aqui na cidade de Teresópolis e até os confins da terra. A sua oferta, a sua contribuição alcança os trabalhos realizados por nossa igreja aqui onde estamos, chega ao interior de nosso país, alcança a Europa, em Portugal, a África, a Angola e Moçambique, chega aos confins da terra. Então, queremos agradecer por sua fidelidade, por seu amor, por sua voluntariedade em dessa maneira participar dessa obra que temos a certeza tem abençoado vidas aqui onde nós estamos e até os confins da terra. Esta é a razão pela qual projetamos em nossa tela o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta corrente e também o nosso CNPJ. No QR Code, que está sendo projetado também em sua tela, você encontra estas informações também. Então, queremos agradecer a você e pedir que Deus o abençoe de uma maneira toda especial, abençoando, multiplicando e fazendo com que em sua vida e em sua casa a presença do Senhor e a sua ação poderosa suprindo todas as coisas esteja sempre presente. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Quero chamar a sua atenção na noite deste domingo para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20. E esse texto fala essencialmente sobre o grande julgamento. E é esse o título da mensagem desta noite, porque o capítulo culmina justamente com o grande e esperado julgamento. Vamos ao texto da Palavra do Senhor? Diz assim, Apocalipse, capítulo 20. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Eles subiram por toda a extremidade da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou.
E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém. O grande julgamento, o grande julgamento. Ao longo da história, muitos julgamentos ficaram marcados, ficaram assim, tornaram-se julgamentos lendários, julgamentos que ficaram assim, tiveram grande repercussão, ficaram marcados na história. Um dos julgamentos mais emblemáticos da história foi o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi o julgamento dos criminosos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, lideranças nazistas, da Alemanha nazista, e que foram conduzidos para o banco dos réus a fim de serem julgados por seus crimes horríveis, por seus crimes terríveis contra a humanidade. Um julgamento que durou praticamente um ano, foi de 30 de novembro de 1945 até o dia 1º de outubro de 1946. 24 julgados, réus foram julgados, 12 deles foram condenados à morte, outros à prisão perpétua e os demais apenas superiores a 20 anos de prisão. Um julgamento que ficou na história, numa tentativa de corrigir dramas terríveis que aconteceram durante os longos anos de guerra. Quando olhamos para um julgamento, nós vemos o fim de uma situação, o fim de um caso, a solução final de um crime, de uma circunstância que incomodava e que motivou aquela ação e que desaguou num julgamento. Agora nós vemos o texto no seu final, a terceira parte do capítulo 20, chegando ao grande julgamento, o julgamento esperado, o julgamento de todos os tempos, o julgamento para a eternidade. Nós vemos então a manifestação final do juízo do Senhor, do juízo de Deus. É importante lembrar que o capítulo 20, ele retoma o capítulo 12, ele volta atrás. Na realidade, ele está esclarecendo situações, está esclarecendo contextos que já foram tratados anteriormente, lançando luzes em alguns pontos, esclarecendo e acrescentando alguns detalhes importantes. Também é importante lembrar, mencionei isso na última quarta-feira, que os capítulos 19 e 20 não devem ser lidos como uma sequência, não devem ser lidos como se eles fossem um na sequência do outro. Não. Eles estão esclarecendo acontecimentos, fatos que já tiveram seu lugar e apontando então para novas circunstâncias, novas situações. Então, a batalha, por exemplo, que se dá aqui no capítulo 20, na segunda sessão, a partir do verso 7, ele aponta ou esclarece justamente a batalha que aconteceu, a mesma batalha de Armagedon que se deu no capítulo 19, trazendo então esclarecimentos, especificamente agora sobre o diabo. No capítulo 19 fala do desfecho para o anticristo e o falso profeta. E agora, isso na batalha. E agora, novamente, falando desse mesmo episódio, trata então do desfecho para o diabo. E assim completa o julgamento inicial sobre o dragão vermelho, o diabo, o anticristo, a besta e o falso profeta.
Mas o texto, então, nos traz algumas verdades preciosas que valem a pena meditar. Reconheço que este capítulo é um capítulo polêmico, né? Um capítulo que comporta, ou que tem comportado, ou suscitado, interpretações diversas. E para a análise deste capítulo, eu vou seguir a linha teológica que eu acredito, que eu defendo e que eu entendo que é a mais coerente e a mais adequada para a interpretação deste capítulo. Então, quando olhamos para o capítulo 20, nós vemos algumas situações muito especiais que vão culminar, portanto, na cena do juízo final. Primeiramente, nós vemos João, né, relatando que ele vê descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Você deve lembrar que no capítulo 9, o anjo desce para abrir o abismo. E do abismo sai uma nuvem de gafanhotos, que na realidade são demônios, né, que são liberados para que possam então conduzir uma série de destruições e a partir daí a continuidade do juízo até a sua consumação. Nesse contexto aqui, o anjo está descendo para prender. Prender quem? Prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Se olharmos com uma sequência do capítulo 19, nós vamos entender que é um desdobramento da batalha, né, do Armagedon. Mas não, considerando que não é uma sequência, é uma explicação de fatos, lançando luz sobre outros fatos, então o que podemos entender aqui? Nós entendemos, à luz do que se segue, prendeu o dragão, o diabo o amarrou por 1000 anos, está se referindo à manifestação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio a esta terra, ele traz o reino de Deus. O reino de Deus que se consuma na presença do Senhor Jesus. O reino de Deus que era até então anunciado por João Batista, preparai-vos e tal, enfim, para a chegada do reino. E aí Jesus diz, pois o reino de Deus está aqui, ele já se manifestou. Jesus diz que era necessário amarrar, né, o valente para que pudesse então entrar na casa e assim tomá-la. O Senhor Jesus chega e ele impõe uma limitação, e é exatamente isso que o texto está dizendo. A corrente e a chave são simbólicos, no sentido de que ali foi imposta uma limitação ao inimigo de nossas almas. A sua derrota acontece a partir do momento em que o Senhor Jesus encarna, a partir do momento em que o Senhor Jesus chega a este mundo, e a partir do momento em que o Senhor Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, morre, paga os pecados, vence a morte, vence o pecado e vence o próprio diabo com a sua ressurreição. O Senhor Jesus então declara, todo o poder me é dado nos céus e na terra. A partir daquele momento, o Senhor Jesus passa a reinar e ali começa o milênio de Cristo. O milênio do Senhor começa ali, o reinado de Cristo Jesus. O diabo então ficou restrito, limitado, ele não pôde fazer mais aquilo que ele acreditava poder fazer, o que ele desejava fazer. E aí é colocado ali uma limitação para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Isto é, a especialidade do inimigo de nossas almas é mentir, a especialidade do inimigo de nossas almas é enganar, a especialidade do inimigo de nossas almas é desviar a atenção. Mas uma coisa ele não pode mais fazer, ele não pode impedir que as pessoas creiam, não pode impedir que o Evangelho avance, não pode impedir que a palavra de Deus chegue aos corações. Durante o período da igreja, o milênio da igreja, o período da igreja, o Evangelho tem sido pregado. O Evangelho tem sido perseguido, o Evangelho tem sido restringido, o Evangelho tem enfrentado muitas dificuldades, mas ele não tem sido impedido, fechado. A Bíblia tem sido queimada, rasgada, desprestigiada, mas ela continua aberta e continua sendo pregada e anunciada. A mensagem do Senhor nunca deixou, desde então, de ser pregada e anunciada aos corações.
O inimigo de nossas almas não tem esse poder mais. O Senhor o amarrou, prendeu, limitou de uma tal maneira que ele não pode mais impedir o crescimento e o avanço da igreja. Todavia, diz o texto, será necessário que ele seja solto por um tempo. E foi exatamente isso o que acontece vindo então o período da tribulação, da intensificação do mal, da tribulação, da perseguição da igreja, da manifestação do anticristo, do falso profeta. Nós vemos a manifestação do envolvimento de nações de uma forma em uníssona contra o Senhor e contra o povo de Deus, mas num crescente que se intensifica a partir do momento em que ele é solto e que a ele é dada essa permissão. Por quê? Para o propósito do Senhor ser cumprido, para que a palavra do Senhor seja devidamente cumprida. E neste tempo nós vemos também que, diz João, que neste período vi tronos, né? E foi dado o poder de julgar aos que neles se assentam. Os servos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, são assentados em tronos. Os crentes em Cristo Jesus julgam este mundo, mas não um julgamento, não um julgamento moralista, não um julgamento de dedo apontado, não. Julgamos este mundo a partir de uma vida reta, comprometida, santificada com o Senhor, que colide com os propósitos, com os ideais deste mundo. O crente verdadeiro, sincero, leal, santo, incomoda, não é isso? Quando chega ou onde está. O crente realmente comprometido com o Senhor por sua vida causa reprovação aos atos, às atitudes. A luz que o crente leva ilumina as trevas e incomoda aqueles que estão realizando o mal, a maldade, a perversidade. O crente em Cristo Jesus julga no sentido de apontar o caminho, de mostrar a direção àqueles que precisam saber mais do Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sinceros e leais, estamos assentados sobre tronos, julgando, repito, não no sentido moralista, mas no sentido de apontar para Cristo e de mostrar que Cristo está presente, que o reino de Deus é uma realidade e que o compromisso com esse reino é fundamental para que possamos chegar à presença do Senhor. João então mostra que este milênio de Jesus é o milênio da era da igreja, desde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até o final dos tempos, até a sua segunda vinda. E ele então fala que viu as almas dos que foram degolados por causa do testemunho do Senhor, aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa, nas mãos, e fala destes homens e mulheres, dessas almas que foram martirizadas. É de todos os tempos? Sim. É apenas o período da tribulação? Não, é de todos os tempos. É lógico, na tribulação intensificou-se até pela manifestação final da trindade maligna. Mas é interessante como Hebreus, a partir do verso 33, ele diz assim, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33, a palavra de Deus nos diz assim: Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aqui o autor de Hebreus está falando daqueles que sofreram por Cristo Jesus já naqueles dias intensamente,
aqueles que têm sofrido pelo Senhor Jesus ao longo da história e aqueles que ainda vão sofrer pelo Senhor Jesus na intensificação da manifestação do inimigo de nossas almas rumo ao juízo e à sua derrota final. O texto fala, portanto, que estes estavam assentados em tronos, mas eles também reviveram e reinaram com Cristo. Isso aponta para o fato não de uma ressurreição física, mas a certeza de que o crente não morre. O corpo pode ser morto, cerrado ao meio, queimado, virar cinza, virar pó, sermos totalmente destruídos, mas estamos vivos em Cristo Jesus, revivemos em Cristo, fechamos os olhos nesta vida, mas os abrimos na presença do Senhor Jesus Cristo. O texto fala ainda que não experimentam a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre eles. Não há poder a segunda morte. Aqui é a morte espiritual. Se estamos em Cristo, a morte espiritual não nos alcança, já foi derrotada. E somos o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Já somos sacerdotes, já estamos reinando, já estamos realizando o nosso trabalho sacerdotal. Pedro, lá no capítulo 2, verso 9, diz assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz, não diz vocês serão, mas ele diz assim: vós sois, vocês já são geração eleita, sacerdócio real. Já estamos realizando a tarefa sacerdotal do Senhor neste milênio de Cristo, neste tempo em que, desde a primeira vinda de Cristo, aguardamos a segunda vinda do Senhor. E aí o texto, a partir do verso 7, retoma os capítulos 16 e o capítulo 19, voltando à cena do Armagedon, da batalha final. Então fala que Satanás foi solto, saiu para enganar as nações, já vimos isso nos capítulos anteriores, então é uma remissão a esses textos, uma retomada desses textos, e aí fala dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e fala que são juntadas as nações da terra para guerrear contra o Senhor. Cercam os santos e quando parece que a guerra vai se intensificar, acontece aquilo que o capítulo 19 falou. Quando parece que uma grande guerra vai acontecer, quando parece que vai haver um grande confronto, o que acontece? Desceu fogo dos céus e devorou todo mundo. A batalha acabou, a derrota foi plena, a derrota foi final. E o que acontece? O diabo que enganava as nações foi feito o que dele? Lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Conclui-se, portanto, o julgamento sobre a trindade maligna. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É bom lembrar que o inferno não é nem de longe, ele não é o reino do mal. Lá não está o trono de Satanás, lá ele não reina, lá ele não governa, lá ele não manda em nada. Essa imagem distorcida, estereotipada do diabo, sentado no trono, governando o inferno, feliz da vida, porque lá é o seu habitat. Não, senhor, não há nada disso, não tem nada a ver. Lá ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Lá é punição, lá não é o reino dele, lá para lá ele não quer ir de jeito nenhum, mas ele sabe que vai. É porque lá é lugar onde ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Queridos, aqui há um ponto final no mal. Há um ponto final na ação do inimigo de nossas almas. Há um ponto final em tudo aquilo que ele fez, em toda a ação maligna está aqui colocado um ponto final. Neste capítulo 20, verso 10, encerra definitivamente. O diabo está derrotado. O diabo está vencido, a sua ação maligna de roubar, matar e destruir está concluída. E aí, os versos 11 ao 15 apontam para esta cena tão gloriosa, tão especial do juízo final. João, então, vê
essa imagem gloriosa. Ele vê o trono de Deus, ele vê os santos de Deus sendo julgados e também os ímpios sendo julgados. Ele fala primeiro do grande trono branco. Grande no sentido de autoridade e imponência, branco no sentido de santidade e pureza do Senhor, o nosso Deus. Ele diz que a terra e o céu fugiram de sua presença, né? Não foi achado lugar para eles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Quem pode fugir dos olhos do Senhor? Mas, ao mesmo tempo, quem pode resistir à glória do Senhor? Então, os mortos, grandes e pequenos, foram e se apresentaram diante do trono do Senhor. Ninguém poderá escapar, ninguém poderá deixar de ir à presença do Senhor, ninguém vai poder fugir. Não há habeas corpus, não há nada que possa impedir a ida à presença do Senhor. Todos, grandes e pequenos, foram diante do trono do Senhor. E aí o texto fala que alguns livros foram abertos. Alguns livros foram abertos, não é isso? Então abriu-se outro livro, né? O livro da vida. Alguns comentaristas entendem que esses livros que foram abertos, né, são livros de registros das coisas que nós já fizemos. É o registro da nossa vida, é o registro das nossas obras. Já mencionamos em mensagem anterior, lá em Hebreus, capítulo 6, fala a respeito do Senhor, que não esquece as nossas obras boas, mas também temos de nos explicar das obras ruins, daquilo que não foi apropriado, não foi adequado. Mas é interessante, nós, como servos de Deus, aqueles que são do Senhor, se apresentam diante dele. Os livros são abertos, são consultados, né? Diante daquilo que é registrado ali, não dá para resolver o problema, né? Pelo que está escrito nos livros, não dá para chegarmos à presença do Senhor, né? Se o Senhor consultar o meu e o seu livro, querido, estamos perdidos. Se dependermos desses livros para nós irmos à presença eterna do Senhor, estamos perdidos completamente. Mas há um detalhe. São abertos os livros, consultados os livros. Mas o que acontece? Então abriu-se outro livro, o livro da vida. Aí sim, o livro da vida. E é nesse livro da vida que, estando o nosso nome, aí sim, tudo estará resolvido. O que define a nossa eternidade com Deus é o nome estar escrito no livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha a diferença. Aqueles que estão com Cristo são julgados pelo livro da vida. Aqueles que estão fora do Senhor Jesus não têm o seu nome no livro da vida, então serão julgados pelos outros livros, né? Pelos livros da sua vida, por aquilo que fizeram, mas não terão seus nomes achados no livro da vida. E então não há o que apelar, não há como resolver o problema. O mar entregou seus mortos, a morte e o além, ou Hades, também entregaram os mortos que neles haviam. Aqueles não importa quem morreu e como morreu, né? Naufragou num navio, né? Foi para o fundo do oceano, muito profundo, os peixes comeram, devoraram, não acha mais os ossos. O que vai acontecer? Vai continuar e no dia do juízo será buscado pelo Senhor. O mar, a morte e o além entregaram os seus mortos, foram julgados também, cada um segundo as suas obras. Queridos, a morte e o inferno também foram destruídos definitivamente, jogados no lago de fogo, segunda morte, que é o lago de fogo. Juízo complementado. E aí, queridos, o verso 15 deixa o alerta final ao seu e ao meu coração, quando diz assim: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Queridos, nesse momento é o desfecho final. É o desfecho final. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, nada feito. Os outros livros podem registrar obras diversas, mas se o nome não estiver escrito no livro da vida, não há salvação.
como ter o nome do livro da vida? Crendo em Cristo como Senhor e Salvador. Crendo no Cristo vencedor, no Cristo que venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Crendo nele, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É dessa maneira que o nome é escrito no livro da vida. Quando cremos em Cristo, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nosso nome é escrito no livro da vida, que não pode ser apagado. E é este livro que será consultado ao final. As nossas obras e ações, mas o que determinará a nossa eternidade é o livro da vida. É o nome escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida do Senhor. Seu nome está escrito ali de uma forma eterna. Se não está, querido, nesta noite, você pode e deve entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que este dia e o julgamento final não seja motivo de susto, de tristeza, de aflição para o seu coração, mas de segurança. Por olhar por aqueles outros livros assim, ainda bem que não são eles que vão definir a minha eternidade, porque o que vai definir a minha eternidade é o livro da vida, no qual meu nome foi escrito pela graça, pela misericórdia, não pelas obras, pela graça de Cristo Jesus, o Senhor. Você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Creia nele. Diga assim no seu coração: eu entrego a minha vida a Jesus, reconheço meus pecados, peço perdão, me arrependo e coloco a minha vida e a minha eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Querido Pai, nesta noite, quando refletimos sobre a vitória de Jesus e o julgamento eterno, que o Senhor possa abençoar a vida desta que está me ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, no coração daqueles que creem em Jesus, trazer plena tranquilidade e paz, por saberem que o seu nome está escrito no livro da vida, mas que o Senhor dê também a tua graça, a tua misericórdia neste momento, para aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor e dizendo com isso: Pai, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Recebe esta vida de uma forma especial. Guarda o nosso coração e obrigado, louvado seja o Senhor pela vitória eterna do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. No próximo domingo, dia 6 de setembro, retornaremos no período da manhã às nossas atividades presenciais. A nossa liderança, a diretoria da igreja, resolveu então aprovar o protocolo de procedimentos necessários para esse momento. Quero, nesse momento aqui, passar uma síntese com as principais orientações a respeito deste momento. É importante que todas essas observações sejam vistas, ouvidas, sejam acatadas, para que não tenhamos qualquer tipo de dificuldade. Inicialmente, nós teremos um quantitativo específico de pessoas que poderão assistir os cultos, dentro das determinações da Prefeitura de nossa cidade. Não estaremos com a capacidade liberada, mas será uma capacidade definida e o irmão ou a irmã, desejando participar do culto, deve então fazer a sua inscrição e uma vez confirmada a sua inscrição, você poderá vir. Se a sua inscrição não for confirmada ou você não fizer a sua inscrição, não venha. Não será permitida a sua entrada e nem a permanência nas dependências da igreja, por motivo de segurança, por motivo de cuidado. Então, repetindo, a sua presença será mediante inscrição prévia e, caso você não se inscreva, pedimos que não venha. Isso trará, com toda certeza, algum tipo de transtorno. Também é importante lembrar que pessoas idosas devem permanecer em casa, assim como as crianças também, uma vez que não teremos atividades nesse primeiro momento para as nossas crianças. Também, portadores de comorbidades de qualquer idade devem ficar também em casa e aguardar o momento oportuno para o seu retorno. Também devem ficar em casa pessoas de qualquer idade, mas que estejam com sintomas de resfriados ou gripes. Devem permanecer, portanto, em casa para a sua segurança e segurança dos seus irmãos em Cristo também. Devemos enfatizar que o uso de máscara será obrigatório.
na chegada, ao entrar, ao permanecer durante o culto e ao sair. Portanto, o uso de máscara será exigido durante todo o período de permanência do irmão nas dependências da igreja, do templo. Então, não esqueça de sua máscara. O uso do álcool em gel será também obrigatório e está disponibilizado em todas as dependências, já está disponibilizado em todas as dependências de nosso templo. Da mesma maneira, a temperatura será aferida e se houver alguma variação para mais e, portanto, que implique em algum sinal de febre, o irmão ou irmã deverá retornar imediatamente para casa, não podendo assistir, portanto, o culto. Será também vedado, preste bem atenção, será também vedado qualquer contato físico, apertos de mão, abraços, beijos. Sabemos que todos gostamos de manifestar o nosso carinho e a nossa comunhão. Entretanto, este não é o momento apropriado para isso. Então, todo e qualquer contato físico deverá ser evitado. E uma vez observado, teremos que fazer uma observação e isso não ficará elegante com toda certeza. Então lembre que precisamos ter o devido cuidado uns com os outros. Então contatos físicos não serão permitidos. Teremos também os cultos da manhã e apenas os da manhã no mês de setembro. Então você deve estar com isso em mente. Ao longo do mês de setembro teremos os cultos apenas pela manhã. Em outubro, teremos uma nova orientação, mas no momento, setembro, apenas os cultos da manhã. Iniciando, como de hábito, às 10 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos. Também lembramos que os cultos continuarão sendo transmitidos da maneira como está acontecendo durante todo esse período, nos mesmos dias e horários habituais. Quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, domingo, às 10 horas e 30 minutos e também no domingo, às 19 horas normalmente. Queremos lembrar também que, excepcionalmente, na quarta-feira, dia 9 de setembro, teremos a nossa Assembleia. Nesse momento, teremos então o tratamento de alguns assuntos importantes, teremos também a eleição da diretoria da igreja em sessão específica com essa finalidade e por isso, excepcionalmente, no dia 9 teremos a nossa atividade às 19 horas e 30 minutos no templo, de forma presencial. Todavia, os cultos de oração de quarta-feira também retornarão no mês de outubro. Todas essas medidas têm a finalidade de preservar a nossa saúde, usar do nosso cuidado, do nosso bom senso. Quando cuidamos uns dos outros, nós obedecemos à ordem do Senhor Jesus, do amor mútuo, da comunhão que nos une e que neste momento precisa ser retomada de forma presencial. Porém, de uma forma gradativa, sábia e cuidadosa. Eu conto com a cooperação de cada um dos irmãos, conto com o seu cuidado mútuo, conto com a sua compreensão também. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo domingo, adorando e bendizendo o nome do Senhor pela manhã, a partir das 10 horas e 30 minutos. Deus o abençoe. Chegamos ao final do culto dessa noite. Foi muito bom estar com você nesses momentos, compartilhando a palavra do Senhor, os momentos de oração. Que bom! É uma noite muito especial. Meu desejo é que você tenha uma noite de bom descanso, de recuperação das suas forças, para que amanhã, no início das atividades normais do dia a dia, você seja ricamente abençoado, abençoada pelo Senhor, o nosso Deus. Se alguma coisa não foi resolvida na semana que passou e veio para esta semana, continue confiando no Senhor. Ele tem todo o poder, toda a autoridade nas mãos e Ele quer e vai usar tudo isso em favor de você. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Pai nos abençoe ao longo desta nova semana. Querido Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela Tua condução na história e pela certeza que temos da derrota do inimigo de nossas almas e da suprema vitória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queremos agradecer porque temos a confiança de aguardar o grande julgamento, sem receios, sem temores, porque a nossa vida não está firmada em nossas obras, em nossos méritos, mas tudo está firmado em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor.
Querido Deus, conduz essa vida que está me acompanhando neste momento, protege e guarda de todo o mal. Recebe esta vida que está entregando o seu hoje, seu amanhã e sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Abençoa cada ovelha deste rebanho precioso da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e de todos aqueles que têm acompanhado os nossos cultos, ó Deus, por meio deste canal. Que a tua mão guarde estas queridas ovelhas, essas preciosas ovelhas. Que o Senhor não deixe o diabo tocar em nenhuma das minhas ovelhas, mas que o Senhor possa proteger, guardar e defender. Abençoa os teus filhos aqui bem pertinho e até os confins da terra. Dá-nos a tua bênção na noite de paz, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que esperam com alegria e ansiedade o grande dia do encontro com o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.